Olá, sejam muito bem-vindos na nossa live do 17º Congresso do Rever Nacional. Essa live é uma conversa, é para você que já amou, que ama e que deseja amar com propósito e profundidade. E aí eu já quero te deixar uma pergunta para você refletir. Você já sentiu que estava se perdendo de si mesmo dentro de um relacionamento? Já teve esse momento na tua vida onde você percebeu que estava em algum momento já se perdendo? Pensa aí, são momentos assim que nós vamos falar dentro desse tema de hoje, né? Nós teremos um casal muito especial e desde já eu quero que você, né, ajude a gente a chegar mais longe, anunciar essa live para outras pessoas, compartilhando, clicando, dando um joinha, tá bom? Deixa outras pessoas também terem o privilégio de ouvir essa live. Então, hoje nós vamos falar sobre identidade conjugal. Esse alicerce, ele é invisível, mas poderoso, que sustenta os relacionamentos saudáveis e duradouros. Nós vamos refletir juntos sobre como construí-lo, como restaurá-lo e como protegê-lo. Agora, nesse momento, nós vamos passar uma prévia, né, do local onde nós teremos ali o nosso congresso. É uma chamada para o congresso. É um minutinho e eu quero que você acompanhe conosco esse vídeo. Quantas vezes você se perguntou, existe mais? A jornada da sua transformação começa agora. Inscrições abertas. Que legal. Olha, esse é um pouquinho, só para te dar um gostinho aí sobre o que nós estaremos ali vivendo nesse momento, um lugar tão maravilhoso. Teremos outro vídeo no final que mostra mais uns ambientes do hotel onde você vai poder desfrutar. Mas esse é um espaço que o Ministério Rivera escolheu, né, para nos presentear nesse momento de congresso. Então, ali tem muito mais do que só participar do congresso, de tantas coisas boas que teremos ali. Teremos um lugar, um ambiente muito legal para a gente desfrutar. Bom, nesse momento, agora nós queremos, já apresentamos, já falamos um pouquinho do hotel, né? Já mostramos um pouquinho da nossa chamada. Agora vamos poder convidar esses palestrantes que são da nossa equipe executiva nacional e tem um tema muito interessante que é a identidade conjugal, o alicerce de relacionamentos saudáveis e duradouros. O nosso bate-papo hoje é com o pastor Roberval e a psicóloga Ana Cristina. Vamos convidá-los aqui. Sejam muito bem-vindos. Boa Pastor noite. Roberval, seja bem-vindo. Olá, boa noite. Olá, Ana, Boa noite. seja muito Bom estar com bem-vinda. vocês, gente. Que bom tê-los conosco. Será um momento agora muito especial para a gente falar de um tema tão importante, né? Relacionamento conjugal é algo que, no nosso dia a dia, tem sido com muita dificuldade sustentar nesse alicerce, né? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de pedir ao pastor Roberval que introduzisse esse bate-papo, para a gente começar essa live ouvindo um pouquinho daquilo que vocês têm para compartilhar conosco. Ok, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre identidade conjugal e eu quero que você pense um pouquinho e faça comigo um exercício mental de imaginar que você investiu dinheiro para construir uma bela casa. E essa casa você não conhece o terreno, não conhece o local, mas asseguraram que ia ser um grande investimento. E você, então, investiu uma boa grana nesta casa.
E quando você vai receber a casa, você descobre que essa casa foi construída, na verdade, num pântano, num terreno ruim. E quando você chega à casa, você percebe rachaduras, problemas, porque a casa está afundando. E aí todo aquele investimento alto que você fez está ameaçado. Alguns relacionamentos são assim. Temos um exemplo bem interessante. No ano de 2025, um jogador brasileiro famoso, eu não vou citar o nome, mas era famoso, ele casou com uma bela modelo. E eles gastaram só no casamento, que foi num castelo francês, 1.500.000 reais. Só na festa de casamento. Foi uma bela festa, uma grande festa. 86 dias depois, eles pediram o divórcio. Ou seja, se você, talvez, se for dividir 1.500.000 reais por esses 86 dias, é muito dinheiro ainda para se gastar em um casamento que durou apenas 86 dias. Muitas vezes, os homens fazem exatamente isso. Estão investindo as suas vidas em algo que não tem fundamento. Então, como nós vamos falar a respeito de identidade conjugal, nós queremos falar a respeito, e vamos falar, a Cristina também vai tratar a respeito disso, como muitas vezes os homens, e Jesus fala a respeito de homens que ouvem a sua palavra, mas não a praticam, são como homens que constroem sua casa na areia. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27. E tem outros tipos de homem que constroem sua casa sobre a rocha, porque ouvem e praticam. Então, o que a gente vai trabalhar na palestra, nós vamos abordar questões bíblicas e questões psicológicas para que você possa, de fato, construir sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. E assim afundar todo o investimento, às vezes financeiro, às vezes emocional, às vezes os dois, em um casamento que não dá certo. Então, nós queremos trabalhar isso com vocês. Então, nossa introdução é pensar aonde estou edificando a minha casa, aonde estou edificando o meu casamento. Eu conheço quem sou com minha esposa, eu conheço quem nós formamos quando somos um em Cristo através do casamento. Esse é nosso desafio lá no congresso e que nós vamos dar uma pincelada também hoje. Muito bom, pastor. Eu fico ansioso para aprender mais sobre esses temas, porque relacionamento é um desafio, né? E por mais que você pode ter 1 ano de casado, você pode ter 30 anos de casado, o desafio continua. E se você não tiver uma base, se você não tiver uma estrutura, saber fazer escolhas sábias, você realmente pode ter muito problema com rachaduras, com problemas que você às vezes não está percebendo, mas eu agradeço assim esse momento que eu sei que vai ser muito enriquecedor para muitos casais e para aqueles também que estão querendo gerar um relacionamento, né? Então eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Eu não sei se a Ana, a nossa psicóloga, ou se o nosso pastor que vai responder, mas o que é identidade conjugal? Então, estou com essa missão hoje de responder, da resposta, né? E aí eu quero começar, né, já fazendo um embasamento realmente, né? Então, tudo começa, pelo menos para nós cristãos, né, que cremos na palavra de Deus, que a palavra diz lá em Gênesis 2:24, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne, né? Então a gente já parte dessa premissa. E aí a gente precisa, antes de tudo, entender o que significa esse termo, né? Identidade conjugal. Então, a ideia ela já indica exatamente a forma como um casal se define, né? Como é que ele se percebe e como é que ele se percebe como uma unidade, como o próprio texto que a gente acabou de ler diz, né? Então, eles se unirão, né? Então, como é que ele se percebe como essa unidade? Como é que eles são percebidos também pelos outros que estão à sua volta? Então, esse conjunto aí de percepções é que vai fazer com que eles sejam distintos completamente de outros casais, né? E aí a gente vai entender também
que, antes de tudo, são duas identidades individuais, são duas pessoas que se unem para, então, né, ali representarem agora uma identidade conjugal, um relacionamento. Então, quando eu atendo no consultório, que os pacientes vêm, eu digo assim para eles, né? Olha, aqui eu vou tratar do relacionamento. O relacionamento é meu paciente, não são somente os indivíduos, né? Então, se houver necessidade, vocês dois irão procurar uma terapia individual. Mas aqui o meu paciente é o relacionamento, né? E aí a gente vai ver que dentro desse conceito de identidade, né, conjugal, esses aspectos individuais de cada um, né? Assim como na identidade conjugal, é a soma dos dois, né? A soma das características físicas, das características emocionais, ideológicas de cada um, das histórias de vida, né, de muitas gerações que ambos trazem para esse relacionamento, que foram se sucedendo aí, né, deixando marcas que não tem como se apagar de ambos os cônjuges, né? Então eles trazem toda essa bagagem, essa carga. E aí agora, a partir, né, dessa união dessas duas pessoas, então eles vão formar a bagagem deles, né? Então eles agora vão tirar coisas que eles vão perceber que eles trazem nessa bagagem individual que não vai fazer muito sentido, né, para ambos ali continuarem. E eles também vão agora formar essa nova identidade, né, que traz todo esse bojo aí. E isso, claro, vai ser influenciado por vários fatores, e a gente vai aprofundar isso daí lá na nossa oficina, né? Esses fatores biológicos, esses fatores sociais, que eles trazem nessa construção aí de anos até se encontrar. Muito bom, Ana. A gente sabe que, assim, é como essa mochila, né? Essa bagagem, né? A gente traz para o casamento, né? Traz para um novo um relacionamento, e aí, quando vai tirando, é que vai descobrindo, né? É aquela situação que na caminhada, de fato, é que cada um vai se percebendo, né? Isso. Essa bagagem, de fato, ela tem que ser compreendida para você poder conhecer e saber como lidar até com o outro dentro desse novo ciclo, né? Isso, e isso é bem interessante, né? Porque é muito importante para entenderem essa identidade, ambos se conhecerem, né? Conhecer a base, que eu me conheça, cada um se conheça, para eu também poder conhecer o outro, né? Então, para ter essa abertura de conhecer o outro, e aí a gente ir forjando, né, essa relação. E não, em 86 dias, bem, não dá para fazer tudo isso, né? Como a conversa na história inicial aí, né, da nossa live. Então, em 86 dias não dá para fazer tudo isso. Em um ano também não dá para a gente fazer tudo isso. E a gente tem visto nos dias de hoje essa, vamos dizer assim, essa impulsividade, né, de as pessoas com tão pouco tempo de conhecimento de si e do outro, né, quererem realmente aí forjar algo que seja duradouro, que seja saudável, né? Então a gente vê que casamentos duradouros, eles são uma construção. Inclusive, tem um autor que eu gosto muito, que ele chama John Gottman, é um dos estudiosos do relacionamento conjugal. E ele, um trecho do livro que ele fala, que são 7 princípios para os casamentos serem felizes, ele diz assim: o que faz um casamento dar certo é surpreendentemente simples. Casais felizes, eles não são mais espertos, mais ricos ou psicologicamente astutos do que outros, mas no seu dia a dia eles constroem uma dinâmica que mantém seus pensamentos e sentimentos negativos sobre si mesmo, que todos os casais têm, né? Menos frequente que os positivos. Entende? Então, o foco não está nas coisas negativas que cada um traz dentro dessa bagagem, mas nas coisas boas, nas coisas positivas. Então, ele estudou casais dentro de um laboratório assim por mais de 30 anos e, ao invés de focar nas coisas ruins, que, né, por que casamentos não davam certo, não, ele focou exatamente naqueles casais que davam certo. E aí foi exatamente nessa mudança de perspectiva de outros estudiosos no relacionamento, foi que ele foi entender que, ao invés de criar um clima de desentendimento, de resistência, aqueles que se acolhem e nutrem as suas necessidades emocionais, né, que nutrem um ao outro, é que tem a propensão de serem casais felizes, né? Então isso é muito significativo para a gente pensar, né?
E ele, se eu não me engano, ele também, ele fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse conjugal, né. Sim, sim. Também é Exatamente, os 4 do Apocalipse, que ele vai falar, né, ali o que que realmente traz, de né, que pode levar um casamento realmente ao divórcio, que hoje em dia é algo, assim, muito comum, a gente está ouvindo a todo tempo, né, os casais se divorciando. Assim como acontece os casamentos, divórcios também vão aumentando, né, a cada dia. Então, por não perceberem aí exatamente essas bases, né, que às vezes estão ruídas pelo histórico que eles já trazem, e aí não dão uma parada para se conhecerem, para realmente tratarem essas dores. Isso é muito importante. A gente percebe que, a pessoa, às vezes, ela não tem a sua própria identidade, né, ela já não tem a sua. Você imagina ter, então, uma identidade conjugal, aonde tem a Isso, união, né, e ali é bem mais difícil. Então, como é importante você ter esse despertamento, né, esse conteúdo. Então fica atento aí, pessoal, para gente nessa live, porque isso aqui é só uma prévia daquilo que eles vão oferecer no congresso. Então, casamento é algo muito que tem que ser muito bem estudado e não para, nunca para de estudar, sempre aprende muito. Então, que é bom, Ana, verdade. obrigado por compartilhar essa parte. Tem uma outra pergunta, que é assim, ó, quais sinais de identidade conjugal indicam que ela está enfraquecida? Então, dentro desse, quais sinais que isso é possível identificar no relacionamento conjugal? Tá enfraquecido, né. Então, assim, É, quando a gente percebe exatamente, assim, a comunicação, né, hostil, ausente, né, então, assim, aquela comunicação violenta, e hoje a gente trabalha muito, assim, dentro, né, do processo terapêutico, a CNV, comunicação não violenta, né. A forma da pessoa observar a situação, a forma da pessoa expressar, aprender a expressar as suas próprias, necessidades, né, para o outro de forma mesmo, assim, vamos dizer, entender aquilo que está sentindo e saber como comunicar isso, né, para o outro, de forma concreta, para que o outro também entenda. Eu sempre digo: ninguém tem bolinha de cristal para entender o que está passando na cabeça do outro, e geralmente é assim, né. E isso, assim, muito as mulheres elas acham que os homens têm a bola de cristal, então elas ficam zangada, com raiva, né, isso acontece muito, né, porque, acreditam que elas dão sinais, e que eles têm que perceber e entender os sinais, né, simplesmente sem haver a comunicação. Então, geralmente, porque isso não foi, algo aprendido, né, na sua casinha de infância. O Gottman trabalha essa questão dessa construção da casa de infância, né, que ele vai trabalhar todo esse alicerce do eu conhecimento de si mesmo, do outro, da comunicação e vários outros aspectos. As prioridades, né, que também é algo que traz esses sinais dessa relação enfraquecida, as prioridades que estão desconectadas, né, cada um buscando seus próprios interesses. Então a gente já sabe que uma casa dividida, ela não tem como subsistir, né. Se o casal ele não para se comunicar, para compartilhar ali as suas prioridades, né, como casal, as prioridades dessa família agora, desse relacionamento, então, com certeza, isso não vai ser bom, né, vai dar ruim no final, porque eles não estão conectados, né, o foco não está ali realmente para o relacionamento. Então, a falta de visão de futuro juntos, né, falta de propósito realmente. Como nós estamos, o que que nós queremos para a vida, quais são os nossos sonhos, projetos. Então, se um casal ele não projeta isso junto, não para olhar para essa construção, simplesmente vai vivendo, recentemente, né, acompanho tanto casais que estão para o início do casamento, como estão no processo, como também casais que às vezes decidiram se divorciar. E aí chegam nesse estágio. Então, atendendo alguns recentemente que chegaram ao divórcio, foi assim uma explosão, bum! De repente, quando parecia que estava tudo se encaminhando, veio realmente o pedido de divórcio. E aí, quando a gente vai especular realmente essa história, é sempre assim, foram vivendo dia após dia, com as demandas dos dias, com a falta de com a comunicação que não era assertiva, violenta, e aí aquilo vai trazendo muitas mágoas, né, muitos ressentimentos, muitas dores, e quando você vai ver, não tinham propósito, não tinha sonhos juntos, nada era compartilhado. Um trabalhava, só trabalhava em prol da sobrevivência, mas não trabalhava em prol dessa construção. Então, vidas paralelas, né.
cada um com seus interesses. E a influência também exagerada de terceiros é outro fator que também traz esse desgaste, né, para o relacionamento. Familiares que às vezes interferem muito na relação do casal, as redes sociais hoje, né, que são um fator assim que tem trazido muita dor, muito sofrimento, traições, né? Porque a falta do controle mesmo, né, em relação ao uso das redes sociais. Então, esses são aspectos que vão impactar diretamente, né, enfraquecer esse relacionamento. E aí a gente tem uma frase que eu acho que é bem impactante, que quando o casal ele não constrói essa identidade dele, o mundo vai construir por eles. É, é uma coisa muito perigosa, né? Porque quando a gente usa isso fala muito sobre isso, né? De Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela se Uhum. encontra ali nos dois caminhos, né? Para onde ela vai. E já como ela não sabe para onde ela quer ir, qualquer caminho serve. Então, Qualquer caminho serve. quando você não está bem definido dentro do relacionamento como propósitos que você colocou, uma comunicação saudável, né? Um relacionamento saudável, há uma tendência natural do afastamento do casal, né? Aí as fugas são redes sociais, a fuga é trabalho, a fuga é o futebol, a fuga é, às vezes, até igreja. A pessoa vive muito dentro da igreja, mas quando chega em casa é como se duas pessoas estranhas. E, de fato, Sim. isso acontece muitas vezes. Então, conhecer esses assuntos com um pouco mais de profundidade, com propriedade, e aplicá-los dentro da sua, né, fazer uma autoavaliação, isso vai trazer muito benefício dentro dessa palestra para que os casais tenham ferramentas para lidar no dia a dia, né? Isso, é uma instituição, né, Alexandre? Você é empreendedor, ou conhece bem né, desse universo do empreendedorismo e sabe que toda empresa, se não houver empenho, se não houver uma vigilância, né, na condução dela, na estruturação dela, vai haver um desgaste que vai acabar ruindo em uma falência, né? Em um Sim, rompimento. exatamente. Né? O casamento também é dessa mesma forma. Se não houver o cuidado dos alicerces, se não houver o cuidado, né, nesses aspectos da comunicação, da conexão do casal, da intimidade, né, que realmente precisa ser gerada entre eles, uma hora, né, vão estar dois estranhos. Isso acontece muito e hoje em dia é algo que tem sido muito falado, tem começado a ser muito falado, que é o divórcio cinza. Já ouviu falar sobre isso? Não ouvi, para mim é novidade, para te falar a verdade. Divórcio cinza, então. O divórcio cinza está voltado para casais que já estão com 20, 30, 40, 50 anos de casados, estão se divorciando. Exatamente por quê? Porque hoje, com muita informação mais que se tem, né? Não se tem mais aqueles valores de antigamente que dizia, ah, não, vamos permanecer casado aqui até o fim para manter a família. Então, hoje, casais nessa faixa etária, cristãos e não cristãos, estão se divorciando por falta dessa conexão, por falta dessas bases. Porque às vezes o foco estava só nos filhos ou só no trabalho. E quando o ninho fica vazio, nessa faixa etária mais ou menos aí, né, quando o casal está com 20, 30 anos de casamento, os dois são dois estranhos dentro daquela casa, né, que não se transformou num lar, não se transformou num lugar de aconchego, de cumplicidade, de se nutrirem um ao outro, de sonhos, de planos, de projetos, né? Mas foi se acabando, porque o foco estava só nos filhos, ou só no trabalho, né? A interferência, às vezes, de familiares, e aí vem mais a rede social, que tem sido um dos fatores muito agravantes, né? Que as esposas estão sempre reclamando, geralmente as mulheres, né? Ah, ele não me vê mais, ele não me olha, ele só chega em casa lá com direta no celular, se fala com ele é como se tivesse um zumbi ali, né? Não tem mais diálogo, não tem mais carinho, aconchego. E aí, quando pensa que não, né? Hoje ficou muito mais fácil, né? Se divorciar, vai ali rapidinho no cartório, já, né? Já faz isso, que não é mais como antes, que tinha todo um processo e tal. Então, assim, É muito, virou algo descartável mesmo, né? o que as pessoas têm de falta, né? Hoje elas têm a possibilidade de buscar isso, né, na internet. Então, Sim. antigamente o refúgio era sair para o futebol, passar ali, né, no bar, no futebol, né, as pessoas, casais não cristãos que tinham práticas às vezes de
passar tempos fora de casa, às vezes em bares, em lanchonetes com amigos, e aí os cristãos eles fogem para ambientes, né, como de futebol, às vezes, porque eles não tinham aquele desejo, né, de estar ali no ambiente da casa, né, por conta de diversas situações. Mas agora, com a rede social, a pessoa está dentro de casa, mas está fora. Então, a pessoa está Isso, no ambiente da sua casa, mas ela está lá em outro mundo, né? Ela está isso. passeando na internet, ela está passeando em outros ambientes, está conectado aí com a tecnologia de hoje. Então, hoje, o fato de estar presente, às vezes, não quer dizer que a pessoa está ali, né? Ela está, às Não, vezes, muitas vezes, fora do ambiente, justamente porque não conhece, né? Não tem essa base, essas informações, a qual vocês vão passar lá e que, ao longo do tempo, vai indicando esse enfraquecimento do relacionamento, né? isso. Então, é Uhum. importante e se faz muito importante, principalmente nos dias de hoje, falar sobre relacionamento conjugal, né? Mas quando se identifica isso, né? Quando a gente consegue perceber isso, como é que se faz para, como construir, como reconstruir essa identidade? Como é que a gente consegue trazer de volta uma pessoa que está enfraquecida? Meu amigo, esta é a grande pergunta. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa lembrar, e a gente constantemente perde isso de vista, é que o casamento, todos os casamentos, interessam mais a Deus do que a nós mesmos. É mais prioridade para Deus do que para nós. Porque, afinal, foi Deus quem criou o casamento. E ele criou e ele nos criou para a glória dele. Quando a gente vê Romanos 11:36, Romanos diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele é eternamente. Amém. Então, um casal precisa ter isso em mente. Um casal cristão, principalmente. É claro que um incrédulo não vai ter essa percepção, mas um cristão precisa lembrar o tempo todo que o seu casamento, acima de tudo, é para a glória de Deus. Se ele consegue e ele busca glorificar a Deus, ele vai. Uma das coisas que ele vai, ao glorificar a Deus em seu casamento, é fazer sua esposa feliz. E sua esposa vai procurá-lo fazer feliz. Um vai respeitar e outro vai amar, porque eles estão fazendo isso para a glória de Deus. Ok? Mas isso é básico. Então, desde o primeiro ano de casamento, quando eu estou construindo a minha identidade conjugal, estou descobrindo quem eu sou com minha esposa, eu preciso ter isso em mente. Nosso casamento deve glorificar a Deus, porque no final da história, nós vamos estar diante do trono de Deus dando conta disso. Ele vai chegar para mim, para a Cristina, sim, vocês dois, vocês glorificaram o meu nome no casamento de vocês? Isso vai ser perguntado, porque é para isso que nós fomos criados e unidos no casamento. É claro que tem outras coisas para reconstruir que são básicas para que o casal possa reconstruir de novo quando as coisas não vão bem. E o perdão é a base disso. Perdão pelas falhas, perdão pelos erros, porque afinal todos nós somos pecadores, falhos, erramos, falhamos, por mais que sejamos muito inteligentes, muito capazes, muito estudados, sejamos o melhor pastor, a melhor psicóloga, mas nós vamos falhar em algum momento. Então nós precisamos aprender a perdoar, a entregar para Deus a ferida, a luta, aquilo que nos feriu e entregar para Deus e dizer: Senhor, eu perdoo, eu não quero vingança, eu não quero mudança. A outra coisa é empatia. Eu preciso ter empatia pelo outro, estabelecer um vínculo afetivo com o outro que foi quebrado. Veja, quando Adão e Eva se encontram, quando Adão recebe Eva como esposa, ele diz: ela é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, por isso ela será chamada de varoa. E aí o texto logo diz: agora eles são uma só carne, e o que Deus uniu não separe o homem. Jesus fala disso. Então, é preciso que o casamento tenha perdão, tenha empatia e busque a restauração do vínculo afetivo. Lembre-se, aquela pessoa foi dada a você para amar. Aquela pessoa foi dada a você para que você a respeite, né? Isso é mandamento, não é escolha.
É o que Deus mandou. Então, né, se tu quiser, tu ama. Se tu quiser, tu respeita. Deus vai cobrar disso de nós. Um diálogo honesto e regular precisa também ser algo básico nesta restauração, né? Dialogar, sinceramente, dizer, olha, eu falhei nisso, eu sinto que eu não consegui atender nisso, eu sinto que você falhou também nisso comigo. Ser autêntico, ser uma comunicação regular, uma comunicação saudável, em que sentimentos, emoções são colocadas, e entendendo também quais são os sentimentos do outro, e entender por que, que o outro está irado, por que, que o outro está zangado, porque se é digno, se aquela situação de fato trouxe esta situação toda de raiva, de ira, perceber e dar a fazer o que a gente chama de validação emocional do outro. É claro que, dentro disso tudo, os casamentos precisam ter valores semelhantes. Eu preciso ter valores iguais ou semelhantes ao da minha esposa. Por exemplo, digamos que ela quer ser uma mulher famosa e ela começa então a entrar para o Instagram, começa a postar fotos, ela está buscando fama. É algo etéreo, algo que acontece em um momento e pode desaparecer em outro. E eu estou buscando valores mais seguros, mais eternos. Eu estou buscando a presença de Deus em minha vida, eu estou buscando um padrão de comportamento mais equilibrado. Esses valores distintos vão trazer problema, né? Enquanto ela busca uma coisa, eu busco outra. Então, é preciso que valores sejam semelhantes e que a fé também seja compartilhada. É muito difícil que um casamento, eu digo que seria basicamente impossível que um casamento em que um é cristão e que outro, por exemplo, é do candomblé ou é espírita, permaneça com saúde e que esse casal tenha uma identidade, que eles saibam quem são, de fato. Fé, e Jesus fala disso, Paulo vai falar disso, pessoas que andam com jugo desigual não vão conseguir ter um bom relacionamento. Eles podem até colocar panos quentes em algumas áreas. Nós não falamos desse assunto. Nós não falamos de religião, nós não falamos de fé. Nós tratamos das outras coisas. Essa área é cada um, mas, ou seja, estarão divididos, não servirão ao mesmo Senhor. E se um pensa que eu tenho que glorificar a Deus no meu casamento e o outro acha que não, como é que essa glória vai ser dada a Deus? Então, empatia, dor do outro, estabelecer metas comuns é fundamental, ou seja, nós temos metas a cumprir no nosso casamento, no nosso relacionamento, nós precisamos melhorar nessas áreas, nós vamos crescer. Quando casais, por exemplo, estabelecem metas distintas de crescer em suas próprias profissões, crescer em suas próprias desejos e sonhos, muitas vezes eles vão deixar de lado coisas em comum. Eles vão pagar um preço, e esse preço, às vezes, vai ser tão alto que vai dividir o casal. E a identidade vai ser perdida. Ou seja, eu quero ficar rico, eu quero ficar famoso, e o outro quer outra coisa, quer em outra área, precisa estudar em São Paulo e eu preciso ir para os Estados Unidos. Como é que esse casamento vai permanecer com dois divididos em metas, em projetos, em sonhos distintos? Então, eles precisam estabelecer metas comuns, estabelecer aquilo que de fato vai glorificar a Deus. Restaurar os vínculos que foram perdidos é fundamental. Então, esse casal precisa de momentos juntos. E aí a gente falou, vocês falaram ainda há pouco das redes sociais, né? Então, o casal está dentro de casa, mas cada um está em seu mundo, cada um está em seu universo. E não há vínculo. Então, é preciso trazer vínculo, é preciso estar juntos, lembrar dos bons momentos. Se você perdeu, se você não tem mais bons momentos, procure lembrar, procure estabelecer, trabalhe intensamente. Lembre-se, o casamento é para a glória de Deus. E você será cobrado do que você investiu, do quanto você obedeceu a Deus e, novamente, estabeleceu a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Né? É preciso, então, buscar isso. Lembrar daquilo que uniu o casamento, né? Criar juntos uma relação harmoniosa, onde as pessoas olham para os pontos sensíveis, para os pontos delicados que cada um tem e procuram evitar que aqueles pontos causem dano. Ou seja, se eu
deixo toalha molhada em cima da cama e minha mulher reclama, ou se eu bagunço a casa e ela gosta de casa arrumada. Então, eu preciso me organizar para que eu não venha trazer para ela dano, irritação. Ou seja, eu estou construindo uma identidade conjugal com ela. E, como último ponto, de muitas outras coisas que a gente pode falar, oração e obediência à palavra de Deus. Tem oração, porque a oração é pedir a Deus que me ajude a ser melhor marido, para que minha esposa entenda as minhas dificuldades. Oração para que Deus cumpra os seus propósitos em nossas vidas. Oração para que Deus me mostre onde estamos falhando, quais são os problemas que precisam ser resolvidos, quais são as raposinhas que estão devorando a nossa videira. E obediência à palavra de Deus. Muitos cristãos não obedecem à palavra de Deus. Vivem padrões religiosos, mas quando chega na palavra de Deus, eles são seletivos. Esses dias eu ouvi uma frase muito interessante. O Senhor Jesus tem que ser Senhor da minha vida, inclusive nas áreas em que a vontade dele não bate com a minha vontade. Ou seja, quando a vontade de Deus é uma e a minha vontade é outra, a vontade que tem que se realizar é a dele, não a minha. Eu tenho que lutar para que a vontade dele se cumpra e não a minha. E aí eu sei que o Senhor é Senhor da minha vida. Se eu separo e faço essa separação, numa área eu vou lá e aceito o que Deus diz, e outra área eu rechaço e diz, não, eu vejo de outro jeito, Jesus não está sendo o Senhor em toda a minha vida. Ele não está comandando toda a minha casa, toda a minha vida, todo o meu casamento, né? Então, é preciso olhar isso com muita atenção. Eu estou, de fato, obedecendo. E aí eu volto de novo para o texto lá de Mateus, capítulo 7. O homem prudente é aquele que ouve a minha palavra e cumpre. Ouvir a palavra e cumprir e obedecer é construir a casa sobre a rocha. Não é investir 1.500.000 reais em uma festa de casamento e 86 dias estar divorciado. Parece irracional, né? Mas é de fato o que acontece com muitos casamentos. As pessoas vivem padrões como se fosse um conto de fada, mas de fato não procuraram construir sua casa sobre a rocha com a obediência a Deus e com padrões saudáveis. Obrigado, pastor, ainda dentro dessa palavra de reconstruir, né, de buscar esse entendimento e saber como lidar com isso, né, a forma em que você poderia conduzir a sua relação, eu gostaria de perguntar para a Ana, como psicóloga, né, como uma pessoa que tem aí acompanhado, eu sei que vocês cuidam de casais, né, tem essa missão também, mas assim, uma mulher, né, uma uma esposa que tem ali um momento ali de tentar reconstruir, mas ela já está assim ferida, já está sem uma identidade, a sua autoestima já está abalada. Como que essa mulher, né, dentro dessa reconstrução, como é que ela pode agir? Porque se ela está ferida, se ela está muito machucada, se ela já não tem uma autoestima boa, o relacionamento está marcado por desgaste emocional. Como que essa mulher, dentro desse momento que vocês estão compartilhando conosco, como que ela poderia começar o trabalho de reconstrução dela? Buscando ajuda, né? Não tem para onde correr. É o momento de buscar ajuda, que é exatamente isso que tem acontecido. Na maioria das buscas por terapia, né, vamos dizer aí 99%, né, são as mulheres que buscam, são as mulheres que dão esse pontapé inicial, que entram em contato, né, para saber como funciona, por exemplo, o processo terapêutico, né, pelo menos para mim. E aí, claro, a gente vai sempre conduzir para, né, como eu trabalho com a questão da saúde mental, a gente vai entender que há uma rede de apoio, não é feito só pelo processo terapêutico, mas ela precisa também de um aconselhamento bíblico lá na sua comunidade, né? Seja com um conselheiro, com o seu pastor, né? Se é uma família cristã, então eles vão precisar de um suporte, né? De uma rede de apoio realmente para poder haver essa reconstrução. Então, buscar ajuda.
não ficar sozinha, né? Se ela também está passando, porque assim, há casais que são realmente, que vivem dentro de um relacionamento abusivo. E entender isso, né? A gente às vezes que está de fora, quando olha um casal ali que vive em sofrimento, é muito fácil a gente dar pitaco e dizer, ah, divorcia logo, né? E tudo mais. Só que as coisas não são assim. É exatamente o que a gente, né, vai entendendo que é uma química que eu chamo, né, dentro da abordagem que eu trabalho, a química esquemática, né, que as pessoas são atraídas exatamente pelos padrões que elas já trazem lá, quando eu falei, né, dentro dessa história de vida, padrões que já vêm de geração em geração. Então, é uma química que atrai essa pessoa para um padrão assim, né? E aí ambos se encontram ali, um relacionamento tóxico mesmo, um relacionamento abusivo, e que estão ali juntos. Então, assim, não dá para simplesmente dizer, ah, separa, porque eles têm um sofrimento e uma dor que é alimentado, retroalimentada ali. E que eles podem se até vir conviver, né, de buscar conviver de uma forma saudável, se buscarem ajuda. Então, assim, para uma mulher que está vivendo talvez um relacionamento tóxico, uma situação abusiva, ela precisa primeiro buscar ajuda, porque dentro dessa busca, ela vai primeiro receber esse suporte, essas orientações, para que ela possa também, devagarzinho, ir influenciando esse cônjuge, até o ponto dele vir, de repente, para terapia. Eu já tive, já consegui essas, né, ter essas vitórias aí, né, esses êxitos dentro do processo terapêutico, onde a mulher vai, consegue ali ter força de trazer, de atrair esse marido também para o processo terapêutico. Então, assim, não é fácil, é um processo, né, demora tempo, mas é possível. Então, assim, como a palavra de Deus fala, né? Um cordão de 3 dobras, eles não se rompem com facilidade, né? Principalmente quando se traz Cristo para o centro, né? Dessa relação. Então, trabalhando dentro desses aspectos que a gente está fazendo essa construção, né? Tem esse propósito aqui, né? Eu e meu esposo aí, de trabalhar com os casais, trazendo o aspecto bíblico, né? Da palavra, para o aspecto cristão, mas o aspecto também de conhecimento científico, que hoje a gente trabalha muito a questão da espiritualidade, né, com a ciência. Então, assim, elas não estão para estar brigando, mas para se conectarem e se juntarem forças e realmente trazer realmente saúde, né? Saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual para as famílias, para os relacionamentos, né? Então, buscando ajuda, Então, né, dentro de todos esses aspectos. então, o primeiro passo ali, né, no caso de uma esposa, né, de uma mulher que está nessa condição, ela tem que buscar ajuda. Não adianta Isso, deixar, né, a coisa crescer tanto que depois fique incontrolável, né? E exatamente. a gente observa também que dentro dos relacionamentos existem casos que, por exemplo, o homem ele está tentando reconstruir, né? Aí cabe ao pastor Berval dar a sua opinião também. Ele está tentando reconstruir, mas emocionalmente ele já não se sente assim respeitado, ele já perdeu a sua referência, então ele como que, assim, eu já não consigo falar nada, ninguém me respeita, ninguém me ouve, eu já perdi até meu, né, o respeito e a referência como homem, como marido, como pai. O que conselho, pastor, você daria para esse homem que tem, né, os homens têm a dificuldade de procurar menos, né? Eles acabam sendo mais retraídos, eles não se abrem muito, né? Então eles têm essa dificuldade. Que conselho que você daria, pastor, para essa pessoa começar também a desenvolver alguma ajuda, alguma coisa nesse sentido, quando ele se encontra nesse ambiente de que perdeu o respeito e já não é mais referência dentro de casa? Sem dúvida, esse é um problema grave. Tem um livro chamado Amor e Respeito, do Emerson Egerich, e ele descreve o que ele chama de ciclo insano. E o ciclo insano é: eu não sou respeitado pela minha esposa e por isso eu não a trato com amor, eu não demonstro amor para com ela. E como ela não recebe o amor que ela necessita, ela grita querendo esse amor, fazendo como? Me desrespeitando. E aí ele chama de ciclo insano, que é justamente essa ideia de se retroalimentar. Então, eu não sou respeitado, logo, por não ser respeitado, eu não demonstro o amor que eu devo demonstrar à minha esposa,
que foi me dada por Deus, e por ela não se sentir amada, ela age em desrespeito àquilo que eu estou fazendo. Esse ciclo não vai ser quebrado de forma externa, ou seja, por alguém que vem de fora. Ele precisa ser quebrado pelos que estão dentro. Um vai ter que pagar o preço. E esse preço é justamente fazer, novamente, a ideia de ser obediente ao que Deus diz. E aí tem que entrar obediência e perdão. Obediência ao que Deus estabeleceu como padrão. Então, eu tenho que amar a minha esposa, como Efésios diz, capítulo 5 lá, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se sacrificou por ela. É difícil? É impossível. É por isso que nós precisamos da armadura de Deus, que Paulo vai falar lá no capítulo 6. É por isso que nós precisamos da força que vem de Deus, para amar nossas esposas como Cristo amou a igreja a ponto de se sacrificar por ela. E ele dá o exemplo de Cristo como o exemplo do marido deve agir com a esposa. E a esposa deve respeitar seu marido, mesmo que ele não mereça, mesmo que ele não tenha este padrão que seja digno de respeito. Ela deve respeitar por obediência ao Senhor. Veja, quando a gente vai olhar para Efésios, capítulo 5, ele vai dizer tudo no Senhor, como ao Senhor. Ame como ama ao Senhor, respeite como respeita ao Senhor. Então, o padrão é Cristo. Para cristão, o padrão é Cristo. Então, numa situação em que nós estamos, e acontece muitos casamentos cristãos se divorciando, trazendo porque não há respeito, é porque há pecado. Eu sempre brinco, o problema de tudo, na raiz de tudo, é o pecado. E aí, por que que os homens não buscam ajuda? Orgulho. E orgulho é o quê? Pecado. Não pedem ajuda porque acham que pedir ajuda é vergonhoso. As esposas também, em seus pecados, não cumprem aquilo que deveriam cumprir. Então, quando um casamento vai ao divórcio, Jesus diz o seguinte, que foi por causa da dureza do vosso coração. E dureza do coração é pecado enraizado, a tal ponto que o coração não consegue obedecer. Eu brinco, sempre digo, e se o homem, a gente ouve muitas pessoas dizer, não, segue o teu coração. Aí eu digo assim, miserável, se tu seguir o teu coração, tu vai para o inferno, porque o teu coração é enganoso. Não podemos seguir o nosso coração. Tomar decisões seguindo o nosso coração é uma desgraça para a nossa vida. Nós precisamos tomar decisões seguindo o que Deus disse, não o que o nosso coração deseja. Se eu viver pelo que o meu coração deseja, meu amigo, eu estou perdido. Não posso. Eu tenho que negar. Jesus diz: o que é que eu tenho que fazer para segui-lo? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Tomar a cruz é deixar o velho homem na cruz e seguir a Cristo. Esse é o ponto, né? Então, sem dúvida, há situações muito complicadas, muito complicadas. E só Dentro em disso, Cristo. pastor, dentro disso, a gente tem assim, o homem, ele tem esse aspecto de prover, né, de ser o provedor, né, o protetor, ele tem isso, né? Então, eu entendo que o sacrifício para o homem, né, aquele que tem a compreensão do papel dele, né, ele tem, isso é como, talvez, o passo dele seria não esperar o retorno, mas fazer porque tem que fazer, né? Não que a situação ela não vá mudar nunca, mas a atitude dele de sacrificar, de se colocar naquela condição em pró aquilo que Deus fala, o que a Bíblia diz, é um passo que eu acho que o homem, dentro da sua estrutura do casamento, além de toda a riqueza de material que vocês, conteúdo que vocês terão lá no congresso, a gente entende que o homem ele assim, é guerreiro, né? Ele vai para a luta. Então, sacrificar o desejo dele também faz parte, né, é claro, buscar ajuda é muito importante, tem que buscar, isso é comum e tem que ser muito feito hoje, porque antes eu estava até abrindo um parênteses aqui, né? Eu estava ouvindo algumas pessoas que são
da internet, conhece muito sobre essa parte de computação, inteligência, as novas tecnologias chegando. E aí ele colocou uma frase, eu achei muito interessante, que antigamente nós íamos programar um computador ou uma máquina, né, vamos assim por dizer, um robô, a gente ia lá, programava ele, fazia para ele executar determinada função. Como ligar sei lá, um liquidificador? Você vai lá, liga ele e aí ele funciona. Ponto. A sua relação com a máquina, ela é nesse nível. Hoje não, a sua relação com a máquina te dá uma devolutiva, porque ela conversa com você. Hoje em dia, a tecnologia nos proporcionou relacionamentos digitais para satisfazer o nosso próprio desejo. Então, quando você entra num carro que tem muita tecnologia, você vai falar com o carro. Você vai dizer, ó, liga isso aqui. Sim, senhor, podemos fazer isso, Alexandre. Podemos fazer isso aqui. O senhor quer o arte de que jeito? A tecnologia está trazendo uma ruptura entre a relação homem dominando a máquina para o homem ter relação com a máquina, no sentido de conversar, de falar, de responder. Então, isso abre uma outra preocupação, porque nós antes dominávamos a máquina, hoje a gente depende dela para conversar. Então, hoje a máquina conversa com você. Então, há uma preocupação de ainda piorar muito mais se você não tiver base na identidade conjugal, de um relacionamento saudável entre família, porque senão é aquilo, né? Vai perder a mão e daqui a pouco para Exatamente. reconstruir é muito mais difícil, né? Quer dizer que é algo que é insubstituível, é a relação humana, né? Então, isso aí é algo que a máquina não vai poder tirar, né? Por exemplo, é algo, por exemplo, que não me preocupa, porque a gente sabe que quem alimenta as máquinas, por exemplo, até para a questão terapêutica, são pessoas que estão por trás alimentando de conhecimento ali, né? De entendimento do que já tem sido trabalhado ao longo de anos. Então, ela recebe ali uma porção de dados, mas é diferente de se ter uma relação realmente presencial, humana, né? Ali corpo a corpo. Então, isso é que vai gerar cura e restauração para um relacionamento, né? Quando ambos estão juntos nas suas vulnerabilidades. Então, a máquina não vai poder fazer isso jamais, né? Ela não vai estar vulnerável, como outro ser humano. Então, esse é o aspecto que não nos substitui, né? Dentro desse, para que alguém realmente restaure o seu relacionamento, restaure assim, a si mesmo, né? A sua própria vida, se não com outro ser humano, né? Ouvindo, sendo acolhido, por outro ser humano. Então, ainda bem, graças a Deus que isso daí, infelizmente, as máquinas não vão poder fazer, por mais que eles É. busquem, né? Aí está se buscando cada vez mais deixar os robôs mais sensíveis e tudo mais, né? Mas nada vai substituir realmente a presença humana, a presença do outro, né? Numa relação. Deixa eu só colocar aqui, isso tem tudo a ver com o nosso congresso, né? Porque é Sim, transformação pessoal, descobrindo minha isso, identidade, né? isso, E encontrando a paz. Ou seja, as pessoas já não têm mais identidade, as pessoas não têm isso. paz, e aí as pessoas vão procurar nas coisas qualquer situação, ou seja, redes Não sociais, vão ou achar. seja, Aham. mas elas vão tentar se preencher, né? E o Rever tem essa proposta, né? De Isso, trazer uhum. cura da alma, das emoções, para você entender que o que Deus constituiu foi homem e mulher, a relação Isso, conjugal, né, a comunhão entre os irmãos, para que a gente seja saudável, né? Então, isso isso. tudo tem que ser levado em conta. Então, a proposta também dessa transformação no tema do nosso congresso tem a ver com isso também, né? Descobrir essa identidade que às vezes está sendo conduzida por coisas externas, né? Pode falar, pastor. Isso. E aí, essa questão é interessante e é muito preocupante, realmente. Essa tentativa de autossatisfação que a tecnologia tenta proporcionar, né? De ser você. O que é que você gostaria que eu fizesse, né? O GPT é exatamente isso. Eu estou escrevendo um e-book e eu peço algumas opções, peço uma análise, e depois ele me oferece o que você gostaria de fazer dessas opções. Então, veja que quando você começa a se relacionar, e inclusive tem um filme bem interessante que fala disso, de um cara que começa a se relacionar com uma IA e no final ele se apaixona pela IA. E ela vai crescendo, crescendo, até que ela chega a um nível que ela simplesmente o abandona.
e vai se relacionar com outra IA. É bem interessante o filme. E, então, essa questão traz justamente esse problema que nós vivemos, que está dentro do Éden, o desejo de ser Deus, o desejo de ser pleno, de ser satisfeito. Esse é o desejo. Eu estava pensando aqui, enquanto vocês falavam, nessa tentativa, por exemplo, os casamentos, o casal nos seus primeiros anos, principalmente quando, por exemplo, quando consumiram muita pornografia, por exemplo, eles estão achando e desejando que cada relação seja exatamente como aquela encenada. Aquilo é uma encenação, né? Para vender. É como quando a gente bebe Coca-Cola, né? Como se via nos bares, naquelas propagandas de cerveja. Os bares eram aquela festa. Quando você vai para um bar, o que normalmente você vê é gente triste, deprimida, né? Gente com cara de bêbado, e não aquelas caras bonitas, todo mundo lindo, maravilhoso. A gente vê aquelas propagandas antigas do Marlboro, cowboy, e parecia que Hollywood era aquele padrão, e na verdade não é. Então, as pessoas ficam vivendo e hoje, por exemplo, o que a gente vê nas redes sociais é simplesmente utópico, né? É utópico, são as cenas, e a gente até já vê alguns vídeos em que a pessoa diz assim, olha, no Instagram e a realidade, né? O que é a realidade? E, e é assim exatamente, né? Esses dias eu vi um vídeo que era o pessoal mostrando aqui os lençóis maranhenses, mostrando os lençóis maranhenses, são lindíssimos, mas eles estavam mostrando um monte de gente chegando, uma quantidade enorme de gente, aquela confusão é a parte feia. O casamento tem a parte feia, o casamento tem os problemas, mas quando eu esqueço disso e não quero lidar com a parte feia das coisas, eu quero viver só a parte bonita, eu vou me decepcionar e vou achar que, quem sabe, no outro relacionamento eu encontre a felicidade. No outro relacionamento eu vou encontrar a mulher que, de fato, me satisfaça sexualmente, tudo que eu desejo, tudo que eu já vi, da forma que eu... Então, veja, um engano do pecado, justamente a ideia da mentira que foi lançada lá pela serpente, continua, né? Talvez aquela outra mulher me faça feliz. Talvez aquele homem seja melhor do que o meu marido. Talvez uma nova aventura vai satisfazer. Como eu não sei quem sou, como eu não sei, perdi essa identidade conjugal, eu fico procurando algo para acrescentar e, quem sabe, trazer de volta a plenitude que, de fato, eu nunca tive. Então, é Muito bom, sério, pastor. realmente, o que nós estamos vivendo. Muito bom. E pegando um pouco né, desse bate-papo que a gente está tendo aqui, né, que é essa prévia, né, desse momento que teremos lá, como a oficina, né, ela pretende ajudar os casais ali naquele processo de alicerçar o relacionamento para que ele se torne saudável e duradouro. Como que essa oficina vai contribuir para esse momento lá, para que as pessoas que estão interessadas em participar dessa oficina, elas possam já ter esse insightzinho, essas percepções. Nós vamos estar Então, bem temperados, né, Cristina? Bem temperados. Nós teremos o tempero da reflexão bíblica com a visão da psicologia sobre os relacionamentos. Teremos, teremos um isso. E a pastor e uma gente vai estar psicóloga, olha que maravilha. a gente vai estar aprofundando esses tópicos aí que a gente já falou aqui um pouquinho, né? Foram apresentados, e também levando os casais a algumas vivências terapêuticas na prática, né? Porque eu acho que é importante experimentar alguma coisa é, dentro desse processo aí de reconstrução, né? Então, assim, os casais que estiverem ali com a gente vão poder experimentar algo também, assim, dentro de um exercício prático, né? Ali, como oficina, para que eles possam também sair dali marcados, né? Marcados por algo que eles vão dar continuidade quando voltarem para casa. E é isso, né? A gente vai deixar esse gostinho aí de quero mais. Deixar esse O nosso, mistério aí, porque, né, numa live não dá para a gente aprofundar tudo, mas para que eles Não, tenham ali o desejo de entender mais profundamente o que a gente já falou aqui. nosso verdade. propósito é, de fato, na oficina, Deus agindo através da sua palavra e através do conhecimento científico, das técnicas de vivência,
para que, de fato, os casais que estiverem participando sejam acrescidos em conhecimento, em espiritualidade, em percepção de quem são como casal, de descobrirem sua identidade e conseguirem corrigir, né, com tarefas, com pontos, com planos de ações, corrigir a sua identidade e sair de lá e com tarefas, inclusive, para fazer depois do encontro. Maravilha, maravilha. Então, pessoal, aí, nós estamos vendo aí um casal de muita experiência, né, considerando um pastor e uma psicóloga, que já cuida de casais, tem muito trabalho envolvido aí por trás, né, de uma palestra, de um momento de oficina, muita riqueza em conteúdo, estudo, aplicação. Então, você que já despertou aí para participar, já vai anotando, né, algumas coisas que você já ouviu aqui, para você também lá poder digerir melhor, até ter oportunidade, né, de conhecer o casal e quem sabe, né, marcar um almoço, uma janta, um café com o casal. Isso também há uma riqueza no Rever, é isso. Nós conseguimos ter momentos com pessoas que a gente vê às vezes só pelas telinhas. Então, lá no congresso, às vezes você deseja marcar com o pastor Roberval, com a Ana, ou o casal junto, ou separados, vocês podem ter a oportunidade de fazer uma agenda lá nas programações que tem de refeições e tirar um momento para estar junto, né? Compartilhar a experiência, até pedir conselhos e aprofundar um pouquinho mais, né? Então, fique atento aí a esse momento e lembrando aí dessa identidade conjugal, que é algo muito profundo. Eu queria passar um vídeo lá do hotel, né? Do espaço que nós estaremos. O primeiro vídeo, ele falou um pouquinho, né, do nosso congresso, da nossa chamada, e esse vai mostrar só o hotel. Mas antes de passar o vídeo, eu já quero deixar as considerações finais aí para vocês, né? Uma palavra ali tanto do Roberval quanto da Ana, para a gente ter essa palavra de encerramento, né? De momento ali para os nossos convidados. Então, vai pensando aí na sua palavra final. Enquanto isso, vamos assistir o vídeo. Patrícia vai passar o vídeo para nós. Maravilha. Olha só, o hotel maravilhoso. Algo que diferente nesse hotel, né, além do espaço, de tudo que você pode ver no vídeo, é que as águas lá são termais, né? Então você, dentro da experiência que você tem ali, você vai ter aquela água aquecida, aquela água morna, uma água potável. Lembrando que você vai poder usufruir das torneiras lá do hotel, né, principalmente no quarto, você vai poder beber da água dali, que ela é potável. Então você tem os ofurôs, tem piscina, o spa ele não está incluso no congresso, mas você pode contratar lá no tempo que você tiver para poder usufruir, né? Outras atividades que o hotel oferece, você pode se organizar nos intervalos e aproveitar, né? Porque ali é bom já fazer um regime antes, porque se come muito, a comida é maravilhosa, você não dá tempo de sentir fome e vai ter um hotel com aqueles ofurôs que você pode usufruir externos, tem piscina externa, mas tem piscina aquecida interna também. Então, tem toda uma infraestrutura para você usufruir da melhor condição, e eu acho que esse espaço é maravilhoso para você estar ali e ter essa experiência. Então, costumo dizer que você pode usar esse momento do congresso, que você está ganhando o congresso, né? Porque se você pesquisar as 3 diárias para estar ali junto nesse período, você vai ver que não paga com o valor do congresso. O congresso acaba sendo igual ou menor
do que o valor da diária e você acaba usufruindo do congresso. Então, é uma bênção, compartilha com quem você deseja que esteja junto conosco naquele momento, né? Faça o seu esforço e usufrua disso como um passeio. Uma família, estamos falando de família, convida a sua esposa e fala, descobri um lugar maravilhoso para a gente passar, ainda vamos ser abençoados pelo momento do congresso, né? Então, vamos ali, vou pedir ao Roberval que compartilhar sua palavra de encerramento com essa base pastoral, dizendo ali uma palavra-chave para os nossos convidados. Quero que você dedique esse tempo para Deus falar com você, a respeito tanto da sua identidade, como também da sua identidade conjugal. Vai ser a ação de Deus sobre sua vida. Muitas vezes nós corremos, 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 e, como diz Salomão, correr atrás do vento, sem entender que o nosso lugar não é aqui, é a eternidade. E o que fazemos aqui definirá o que estaremos fazendo na eternidade. É preciso, então, entender que Deus tem um grande interesse em você, em transformar você, em fazer você descobrir quem você é. O texto bíblico diz em João, no capítulo 1, que a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, você que já crê, filho de Deus, e por ser filho de Deus, ele quer trabalhar no seu coração, para que você, a sua vida, a vida do seu casamento, glorifique a Deus. Por isso, invista tempo. Às vezes nós gastamos dinheiro com tantas coisas que não trazem a glória de Deus para a nossa vida. Mas esse tempo no congresso, tenho certeza que será abençoador e transformador para você, para o seu casamento, para a sua esposa e para todos aqueles que estarão ali conosco nesse tempo. Deus abençoe você e que o Senhor opere maravilhas quando você estiver ali participando desse congresso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Roberval. Quero agora, com a palavra da nossa psicóloga Ana Cristina, uma breve palavra sobre restauração emocional. O que você poderia, né, falar para essas pessoas que estão nos ouvindo? Então, queridos, construir essa identidade conjugal é uma jornada, né, na nossa vida que deve ser intencional, deve ser realmente com intenção, com força, com foco. É a gente poder escolher aí todos os dias, né, ser um com aquela pessoa com quem nós escolhemos estar convivendo, né, diariamente. E sem deixar, sem a gente se perder, né? O início da nossa live, o Alexandre falou, você já se viu, já se perdeu, né? Já se sentiu perdido aí? Então, é a gente não se perder de si mesmo, né? Viver um relacionamento a dois, essa jornada a dois, é algo que a gente precisa encontrar essa identidade de ambos juntos, mas também não perder a sua inteireza, né? Não se perder de você mesmo. Então, os casais saudáveis, eles não acontecem assim por acaso, mas eles constroem com verdade, com fé, com compromisso, como o pastor acabou de falar. Então, assim, decida viver essa experiência, né? E você vai ver assim coisas maravilhosas acontecendo. Então, assim, né, os casais que eu tenho acompanhado, os que têm conseguido, assim, realmente êxito, são aqueles que decidem, né, permanecer, perseverar nessa jornada, né, que é realmente diária, né, é uma luta diária, mas que a gente escolhe lutar juntos e não cada um para o seu lado. Então, quando a gente escolhe lutar juntos, a gente consegue vencer, como diz, né, quando se você está junto com o outro e vem bater a tua porta alguém contra você, você não está sozinho, mas você está junto com o outro, você vai conseguir ter êxito, ter vitória. Então, a minha palavra para vocês é isso: perseverança, e não perca essa oportunidade de estar ali para desfrutar desse lugar maravilhoso e também buscar aí a restauração, né, do seu relacionamento, dependendo de como é que vocês estão se decidindo estar ali conosco. E somar, né, aqueles que já estiverem bem, podem ficar melhor ainda. É Muito isso. obrigado, Ana. Eu agradeço o casal, nossos convidados especiais de hoje. Essa live é muito importante para que você possa lembrar que Deus cuida do casamento, né? É uma instituição que Deus é a primeira instituição que nós devemos
né, também dar atenção como Deus deu desde o Éden. Nós precisamos zelar pelo casamento, pela família, e às vezes parece que está tudo bem, mas quando você ouve esse tipo de comentário, você já começa a observar que pode melhorar um pouquinho, como foi dito agora. Você pode, já, não, mas está tudo bem, quem sabe pode ter um upzinho dentro de uma relação mais positiva, mais relacional, com mais amor, com mais cuidado, com mais atenção, com mais investimento. Isso tudo é o que nós devemos fazer. Então, muito obrigado por vocês terem compartilhado conosco desse tempo, Gratidão. e eu quero também reforçar esse convite, né, para você fazer a sua inscrição para o Congresso, porque o Congresso Nacional, ele acontece a cada 2 anos, então esse ano acontece, depois só 2027 de novo. Então, o Congresso Nacional reúne pessoas de vários lugares do Brasil, são pessoas de fora também, vem da Colômbia, Bolívia, vem dos Estados Unidos, vem da Alemanha. Então, assim, é um momento que, às vezes, você pode perceber alguma coisa, alguma dificuldade, mas fala assim, busca no Senhor, né? Discernimento, sabedoria e ore, para que Deus possa te dar oportunidade. E se você tem alguém que também tem interesse em conhecer um pouquinho mais do trabalho do Rever, do Ministério, desse trabalho, principalmente em relação à transformação pessoal, que é o nosso tema do Congresso, é encaminhar esse link, esse vídeo. A inscrição vai estar lá também no link do vídeo para você clicar, e aí nós te agradecemos. Então, que Deus nos abençoe, que esse congresso seja cuidado pelo Senhor, como tem sido por esse tempo que estamos no pré-congresso, e essas lives, você tem outras lá que você pode assistir, do pastor Roberval, da Esther Carrenho, tem a Luciene vai gravar conosco também, a minha e da Patrícia, nós temos a Cauane, então são pessoas que estão ali para você ouvir um pouquinho também. Então segue a gente lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as novas notificações e fiquem com o amor de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Boa Amém. noite. Boa Foi um noite. prazer estar com vocês.